Bem, eu vou conversar agora com o consultor de imóveis Salomão Mendes sobre a questão do mercado imobiliário, especificamente em Belém. Salomão, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar aqui de novo também para dar mais informações, ajudar as pessoas a entenderem melhor esse mercado. Isso, uma experiência vasta. Quanto tempo você já mexe com isso? Eu estou há uns 21 anos, mais ou menos. Na verdade, continuo jornalista, mas também no período de jornalismo, eu também já exercia a Já atividade mexia. imobiliária em paralelo, exatamente. Ah, tá. Bem, a impressão que se dá para o leigo é que foi um ano perdido, 2020, né? Não houve lançamento, não houve nada, e aí vai ficar um déficit maior, acumulado. Não é isso? Não, eu não vejo assim. Eu acho que não foi um ano perdido e não é que não aconteceram os lançamentos. Ao contrário, eu acho que nós estamos vindo de alguns anos ruins. Ou seja, vamos pegar aí final governo Dilma, um pedaço do Temer, talvez o início Bolsonaro e tal, foram anos ruins para a economia de uma maneira geral, focado nessa questão do imóvel, que acabava sendo uma questão da consequência. 2020, na verdade, se começou a fazer essa marcha inversa. Ou seja, você começou a ter lançamentos. Se você for perceber, a gente cadastra muito nessas redes sociais e você vê, na verdade, que tem propaganda assim de todo o Brasil e muito lançamento ao mesmo tempo, porque a expectativa, os experts nacionais, etc., já preveem, arriscam até a questão de um boom imobiliário. Você tem fatores para isso, tá? Por exemplo, essa questão. O que foi aquele boom lá de 2008? Normalmente era uma conjunção. Eu tinha oferta, eu tinha crédito barato, eu tinha o desejo das pessoas de morar ou de investir de maneira segura. Então, as condições elas estão mais ou menos arrumadas para que a gente tenha, não sei se é exatamente o que a gente teve em 2008, 2010, mas uma coisa muito parecida com aquilo. É claro que isso num cenário que a gente imagina que a coisa vai se manter, que a gente não tenha muito atropelos políticos no meio do caminho, até porque, por exemplo, a gente não pode ter muito aumento de preço. Tá? Essa pandemia ela fez com que as Reduziu indústrias... drasticamente, né? A pandemia, na verdade, reduziu, mas, e outro lado, por exemplo, a pandemia fez com que os fabricantes de material de construção parassem de produzir 2, 3, 4 meses, etc. Quando eles voltaram, tinha uma demanda reprimida muito grande e você já tem uma sinalização de que o preço dos imóveis vai aumentar. O Porque o cimento que eu... material cresceu muito também, né? e você não tem... Por exemplo, vamos lá, quem produz cimento, tá? Tinha uma demanda de 3, tá? E deixou de produzir ou deixou de comprar. Agora, essa produção é de 3, mas a procura, tá? É de 5. Então, quer dizer, eu aumento o preço em relação a isso. Então, o cimento, por exemplo, que custava 28, está custando 42 a saca. O ferro, que é fundamental para a construção civil, ele teve aumentos aí de semana de 15%. Isso nunca existiu. Isso vai se refletir lá na frente. Ou seja, o preço tende a aumentar, sobretudo dessas construções mais novas, edifícios, mais casas, quem está reformando vai sentir essa questão do impacto, entendeu? Mas vai depender muito do que vem por aí. A gente tem um país que a gente dorme de uma maneira e a gente acorda de outra maneira. Então, se houver esse equilíbrio na economia, se houver essa confiança do empresário numa estabilidade, na verdade, que não se mude muito as regras, eu acho que a coisa deslancha. Eu sou otimista em relação a isso, porque eu vivi os anos ruins. E a gente viu, na verdade, a partir até desse ano mesmo, durante a pandemia, entendeu? Essa necessidade. As pessoas começaram a ficar muito em casa, então a relação com a casa talvez mudou. O juros está muito baixo. Então, quem tinha o dinheiro no banco e não está ganhando nada naquela aplicação conservadora, diz assim, é melhor eu ter um imóvel, mesmo que eu alugue por um preço talvez inferior ao que eu gostaria, vai me dar mais dinheiro do que aquela aplicação no banco convencional. Então, tens uma série de fatores que deu uma mexida. Belém, você não tinha grandes lançamentos, você tinha muito pontual. Hoje você tem 3, 4, 5 construtoras ao mesmo tempo lançando. Tá? A gente conversou há um ano atrás, compactos, coisas mais focadas nessa questão, mas o mercado está aí. Eu acho que 2001 é uma coisa que promete se nada for muito drasticamente mudado. E nível de aluguéis, como você acabou de falar, aí, também ficou meio difícil, né? Tiveram que reduzir os valores e assim por diante. Eu acho que precisou-se ter bom senso na época do fechamento de tudo, entendeu? Quer dizer, não adiantava você ignorar
que as coisas continuavam normais porque elas não continuavam. Então, quem tinha um aluguel comercial e que tinha um inquilino, na verdade, que dependia de estar com as portas abertas para faturar e ter condição de pagar o seu aluguel, teve que ter bom senso, ou ele reduziu o aluguel por um período, ou ele negociou esse aluguel. Olha, agora você não vai pagar esse aluguel, você vai pagar daqui a 6 meses, quando a situação melhorar, entendeu? Então, quer dizer, você teve essa situação. A queda do aluguel, na verdade, o valor do aluguel é muito relativo em relação à questão de mercado, entendeu? Por exemplo, a gente se acostumou com uma ideia de aluguel a 1% do valor do imóvel. Isso, nós estamos falando de 20 anos atrás, e alguém ficou com isso na cabeça. Isso não é, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o aluguel tá acessível, ele não é barato, Belém não é uma cidade barata. Quem vem para Belém, por exemplo, de Goiânia, quem vem de Recife, quem vem do sul do país, se assusta, por exemplo, porque talvez como a gente tem uma área urbanizada pequena, quer dizer, o sujeito não quer morar muito longe do centro, onde estão as melhores condições de infraestrutura. E como a área urbanizada ela é pequena, então você tem essa questão do aluguel mais caro. Essa é a situação. E com referência ao aluguel comercial, corporativo, realmente aconteceu o que estávamos falando em função do home office? As pessoas estão devolvendo? Tem duas situações, tá? Primeiro é o seguinte, o home office é uma tendência? É uma tendência, mas ele precisa ter disciplina. Imagina o seguinte, se você não tiver disciplina, você não vai sentar na frente do computador dentro da sua casa para ficar uma jornada inteira ou durante a sua tarefa, etc. É claro que ele produz alguns efeitos. Por quê? Porque grandes companhias, aqui, por exemplo, eu estava alugando um andar inteiro de um edifício comercial e uma empresa grande, que tinha muita gente, se interessou. Isso nós estamos falando um pouquinho pré-pandemia, pré-fechamento, na verdade, das situações. Por causa da pandemia, essa grande empresa colocou 60%, 70% do seu pessoal em home office. E testou e funcionou. Ou seja, eles continuavam produzindo e a empresa não tinha mais o aluguel, não tinha mais o custo com alimentação, a questão do transporte do funcionário até a situação, mas ele é pontual para escritório, etc. A loja não consegue fazer isso, loja física não consegue fazer isso. Então, quer dizer, eu acho que tem situações adversas. Que o mercado é novo, a gente está passando por um processo de adaptação. O próprio escritório, o próprio home office entrou na pauta das construtoras. Antigamente você falava em piscina, você falava em quadra de esporte. Hoje você fala no home office porque muita gente, até por opção, tem gente indo morar, por exemplo, Mauro, em Salinas, tá? Porque consegue trabalhar do home office. Então você já imaginou o que é? Morar em Salinas, de vista para o mar e trabalhando normalmente, sem ter nenhuma situação. Acho que nós precisamos nos acostumar com esse novo normal, né? Como dizem. Mas a vacância está grande nesta área comercial? Mercado comercial de sala realmente não é uma trajetória fácil, até porque a sala, quando ela é uma sala individual, com exceção daqueles profissionais que realmente exigem, o médico, o dentista, que precisa daquele contato físico, o pequeno profissional, na verdade, foi muito afetado pela pandemia. Na hora que a pandemia fechou as portas dele, o faturamento acabou, não é caiu, o faturamento acabou. Então, esse aí, ele precisou rever os planos dele, voltar para casa, ou juntar com alguém, ou ir para alguma situação. Então, por exemplo, sala comercial hoje tem o seu problema de ocupação, entendeu? Aí você vai ver, por exemplo, mas e loja comercial? Tem situações e situações. O bom imóvel, ele não permanece desalugado, tá? Mesmo que ele custe mais caro. Você tem lojas, por exemplo, sei lá, na Pedro Miranda, sendo alugadas por R$60 mil. E não é assim, nenhuma loja enorme, grande e tal. Mas por quê? Porque tem um público para essa situação. Agora, se você pegar um imóvel comercial, não é qualquer imóvel comercial, não é qualquer tamanho de imóvel A comercial. localização é fundamental, na verdade. O Eli Horn diz muito, né? O segredo é localização, localização e localização. Então, se você tiver um bom imóvel, numa boa situação, esse imóvel ele é um bom negócio, esse imóvel não vai ficar alugado. Eu aluguei, por exemplo, uma loja na Presidente Vargas, tá? Para uma financeira, e ela está fazendo reformas lá dentro, esqueceu de tirar a placa na frente. Todo dia as pessoas ligam querendo saber se dá para alugar o espaço. Então, quer dizer, existe essa demanda, mas, por exemplo, o sujeito quer no centro comercial, o sujeito quer na Presidente Vargas. Em contrapartida, eu tenho na City Vasconcelos, que é paralela, que não tem a mesma resposta da Presidente Vargas.
Quem conhece imóvel sabe que uma quadra funciona, a outra não funciona. E é muito na questão do consumidor. O consumidor só chega até aquela rua, parece que tem uma barreira invisível e ele volta dali, entendeu? Então, Bem, o bom imóvel, ele continua. as grandes varejistas nacionais invadiram a cidade, de repente, muitas chegaram simultaneamente. Isso mexeu com o mercado de galpões, por exemplo, o mercado logístico na cidade? O mercado logístico ele continua muito agitado, tá? Porque o que acontece? Esses centros de distribuição, que é o que você se refere, para atender a esses grandes varejistas, normalmente o procedimento é o seguinte: tem uma empresa, tá? Ela pode ser local, ela pode ser nacional, que ela constrói para atender a uma determinada demanda específica. Então, por exemplo, o que aconteceu? Aquela área toda da BR-316 em Benevides, próximo ao Allianz, que já tem uma estrutura logística, por exemplo, nós temos aí 10, 12 empresas nacionais que chegaram aqui e assinaram termos de compromisso, tá? Que dizia o seguinte: olha, eu quero 200 mil metros quadrados, mas eu preciso fazer o meu estudo, apresentar ao meu cliente. Se esse meu cliente sinalizar positivamente, eu concluo a compra, etc, etc. O que acontece? A grande maioria disso não deu em nada, até porque não se fechou efetivamente nenhum grande centro logístico. Você tem não só Casas Bahia, a Lojas Americanas continua há 2 anos tentando fazer essa operação, entendeu? Como você tem Magazine Luiza, ainda não está fechado a operação assim 100%. Então, o que aconteceu? Inflacionou toda a questão do preço. Então, o metro quadrado em Benevides, que custava R$ 20, passou a custar 300. Custou a custar 500, dependendo da situação. E você tem essa movimentação. Eu acho que isso também é irreversível. Belém é a bola da vez. Eu ouvi isso de um lojista de fora, dizendo assim: lá fora, a concorrência está numa determinada situação, concorrência física, concorrência pela internet, etc. Entendeu? E Belém virou a bola da vez para o físico, e para quem vende por internet, quando você vê assim, Casas Bahia, Magazine Luiza ou Lojas Americanas, você não pode esquecer também que isso é parte de um comércio modal. O sujeito compra, por exemplo, numa delas e recebe na loja. Ele não paga mais o frete. Isso limita porque a oferta desses marketplaces são muito grandes, entendeu? Então, acho que esse é um processo irreversível, é até uma lição, na verdade, para a gente, para os empresários locais. A gente precisa se acostumar com isso e precisa se reinventar para participar desse processo e ganhar, com certeza, alguma coisa nisso. Salomão, aproveitando a sua expertise, o que é que você sugere para quem queira investir em imóveis no momento? Você já falou agora que salas comerciais não seria um bom negócio. Aluguel residencial, investir num imóvel residencial para alugar, ou essas áreas, pontos comerciais bem localizados, ou centro de distribuição, onde você investiria? A única coisa que você precisa ter na cabeça é que não existe receita mágica. Não adianta achar que eu vou comprar um galpão, ou que eu vou comprar um apartamento, ou que eu vou comprar uma casa ou um ponto comercial e ter essa remuneração milionária que eu sonhei. Tem uma remuneração para isso. Essa remuneração ela vai ser maior do que hoje o banco oferece naquela aplicação conservadora, entendeu? Mas ele não vai te dar 0,8. Quando você consegue 0,6, 0,7 numa alocação, você tem que lembrar, por exemplo, que o banco está te pagando 2% ao ano, entendeu? Enquanto você está recebendo 0,6, 0,5 ao mês. Ou seja, na verdade, eu estou ganhando 6%. Aí vamos fazer conta que a gente vai se perder. Então, por exemplo, o que eu acho que de repente vai funcionar? Ponto comercial sempre bem localizado. Eu digo o seguinte: que a gente precisa saber o que é caro e o que é barato, porque o caro às vezes é barato e o barato às vezes é caro. Explica, Salomão. Ele é barato, mas eu não consigo ninguém para alugar. Eu vou ter que ficar pagando manutenção, IPTU, segurança, etc. Ele é caro. Ele é caro, mas tem 10 pessoas para alugar, vão me pagar um aluguel alto, eu comprei, tá entendendo? No dia seguinte tem 10 pessoas para alugar. Eu digo o preço. Então, quer dizer, em tese ele seria caro, mas ele acaba barato porque ele te retorna nessa questão. Acho que pontos comerciais bem localizados, bom para locação, e apartamentos menores. O apartamento menor, ele dá mais lucratividade do que o apartamento maior. Entendeu? Apartamentos mais executivos, e vamos voltar para aquela situação: localização, localização e localização. Se o apartamento for pequeno, tá? Mas ele estiver numa situação que é próximo do mercado, que tem uma segurança, pelo menos na cabeça das pessoas, um pouco melhor do que outras regiões, da academia, da escola dos filhos, do trabalho, etc.,
essa pessoa está sujeita a morar num espaço menor para ter mais qualidade de vida no sentido de eu não quero ficar estressado no trânsito, tá entendendo? Eu quero domingo ir para a praça e eu quero chegar na praça em 10 minutos, em 15 minutos, entendeu? Então, eu acho que imóvel, talvez residencial, eu apostaria no imóvel pequeno, que você tem mais opções, tem mais gente procurando isso, tá? E pontos comerciais bons pontos comerciais, sem fazer a referência do que o barato é só aquele que custa menos. E mapeando a cidade, o que é que você sugere em termos de área, de bairros para investir? Presta atenção. Eu acho que toda situação é uma situação, porque cada bairro. Belém está chegando, nós estamos muito longe do que é São Paulo, etc. Mas Belém está chegando numa situação que os bairros são autossuficientes. Há 30 anos atrás, por exemplo, o bairro da Marambaia era um bairro que dependia exclusivamente, era um bairro residencial, com conjuntos habitacionais, e que dependia exclusivamente do centro comercial de Belém, que ficava na João Alfredo. Entendeu? Hoje você vai pela Rodolfo Germont, toda aquela parte que era residencial, de conjunto residencial, tudo que virou para Rodolfo Germont está comercial. E você tem academia, você tem supermercado, você tem padarias, tem padaria do Marizal indo para Marambaia porque percebeu lá uma oportunidade de negócio. Então, é tal história, mas é na Rodolfo Germont. Não adianta eu me esconder dentro de uma vicinal e achar que aquilo vai funcionar. Então, é sempre bom tá onde tem gente, onde tem negócio, onde as coisas estão indo, onde as pessoas estão passando, é um referencial para aquele leigo que não tem muita experiência, dizer assim, ok, esse é um negócio legal. E essa questão, por exemplo, o cara quer morar na Marambaia porque ele percebeu que na Marambaia ele vai ter, por exemplo, a infraestrutura que ele só tinha hoje se ele morasse em Nazaré. Por quê? Porque lá eu já tenho essa situação. E a gente vai pela Pedreira, e a gente vai pela Cidade Nova, e Ananindeua. Agora, sempre com esse olho. Não é tudo, não tem receita, não tem galinhas dos ovos de ouro nessa história, entendeu? Você tem que olhar nessa situação, até porque se tivesse, eu ia fabricar ovo de ouro e ficar trabalhando com imóvel, entendeu? Salomão Mendes, Mas muito por aí. obrigado. Muito obrigado por mais essa conversa que é extremamente informativa, no momento, principalmente no momento como esse, são perguntas que eu fico ouvindo frequentemente. Muito obrigado pela sua atenção e obrigado pela entrevista também. Mauro, vai dar certo, a gente vai sair disso. Eu acho que o mercado imobiliário 2021 vai ser muito interessante. As pessoas que possam investir, aproveitar, por exemplo, juros baixos, acho que essa é a hora. E obrigado pelo convite, obrigado pela parceria aí. Está aqui de novo. Boa noite para Um você. abraço.